Quero dizer para vocês que estar aqui foi de fato um renovo, um refrigério nas nossas vidas, que vocês não têm ideia do tamanho da bênção, da alegria para nós, de fazermos parte de uma família tão querida, tão maravilhosa, de receber tanto amor, tanto incentivo. A gente sente assim, eu sinto que eu estou pronto para voar. Eu fui renovado nas minhas forças, físicas não, mas emocionais e espirituais. Eu fui renovado de uma forma muito tremenda pelo contato, por estar junto com os irmãos. E isso reforça muito forte na minha vida. Nós como igreja brasileira, e agora aqui como Igreja da Paz, é importante nós entendermos o momento que nós estamos vivendo. Eu creio com todo o meu coração que nós estamos no limiar de uma grande explosão, de um grande mover de Deus como nunca foi visto antes. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está se movendo. E antes de começar aqui, de continuar a palavra, que nós começamos a semana passada, eu sinto essa necessidade de talvez até ser repetitivo aqui, mas eu quero ser muito repetitivo nesse assunto. Quando Jesus estabeleceu a sua igreja, Ele estabeleceu todas as bases, a palavra no coração dos discípulos, o exemplo, os ensinos, estava tudo prontinho. Mas Jesus disse para eles: não saiam de Jerusalém, em outras palavras, não façam nada. Não façam nada. Até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos esperaram. Eu fico imaginando a reunião de oração, uma reunião de oração de 40 dias eles fizeram. Não sei quantas horas eles ficavam juntos, mas foi 40 dias. Eu particularmente imagino que foi uma reunião chata. Foi um negócio, porque eles não sabiam o que ia acontecer, ainda estavam meio amortecidos, entristecidos, mas eles não estavam debaixo do mover do Espírito Santo. Mas eles tinham a palavra de Jesus: não façam nada, fiquem aí. A única coisa que eles fizeram durante esse período que a Bíblia registra foi lá colocar alguém no lugar de Judas, que tinha se matado. Não quero julgar aqui, não sei o sentido exatamente disso, porque mais tarde nós vemos que Jesus colocou foi o apóstolo Paulo como um dos apóstolos. Então parece que até isso que eles fizeram, que Jesus diz: não façam nada, eles fizeram, não teve utilidade. E eu estou dizendo isso, queridos, porque o foco da igreja deve ser em uma pessoa, no Espírito Santo. A igreja que está se levantando nesses dias, a igreja do Senhor Jesus que está sendo levantada nesses dias, é uma igreja que não vai ter um nome de um homem, uma placa de uma denominação, mas ela tem um mover do Espírito no coração de pessoas sedentas, apaixonadas, e pessoas que vão fazer a diferença na terra. Por isso o foco da nossa vida deve estar nele, somente nele, no Espírito Santo de Deus. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Se os discípulos que viveram 3 anos e 6 meses com Jesus, vivendo as maiores aventuras que um homem poderia viver, vendo os maiores milagres, participando dos maiores milagres, ainda assim Jesus disse para eles: vocês não podem fazer nada. Quem diria nós? Como nós poderíamos fazer alguma coisa se não for somente por Ele? Eu creio que nós estamos chegando no momento, deveríamos estar nesse momento, mas eu creio que Deus está nos empurrando mais para o centro desse momento, dessa dependência total, completa do Espírito Santo, o nosso foco, o nosso coração, a nossa visão, a nossa expectativa nele. E Ele vai operar.
Por isso eu queria te pedir que você tirasse um tempo agora, sentado aí mesmo, feche os teus olhos, mas devote agora, volte o seu coração para Ele, se devote a Ele, se consagre a Ele, busque o Espírito Santo que está dentro de você, o Espírito que já foi derramado para dentro de você, Ele está pronto para revolucionar esse mundo através de você. Volte agora a sua atenção para Ele, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Abra a sua boca agora e faça a sua oração diante dEle. Oh Espírito Santo, nós te amamos. Oh Senhor das nossas vidas, amor do nosso coração. Oh Espírito Santo, nós te amamos, Senhor. Nós esperamos em Ti, Senhor. Oh Senhor, obrigado porque o Senhor nos escolheu para habitar. Obrigado porque o Senhor fez o trono, Senhor, o Teu trono no nosso coração. Mas nós queremos que o Senhor não só more em nós, mas que o Senhor governe. A Tua palavra diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Nós queremos ser guiados por Ti, queremos ser motivados por Ti. Queremos ser incendiados por Ti, queremos ser ensinados por Ti, ó Espírito Santo. Oh, sem o Senhor nós não temos revelação, sem o Senhor fica tudo oco, tudo chato. Oh Espírito Santo, mas contigo, Senhor, contigo nós podemos viver, Senhor, as maiores aventuras, Senhor. Contigo, Senhor, não há nada impossível. Contigo, Senhor, este mundo vai ser revolucionado. Por isso nós Te buscamos, Senhor, nós clamamos, Senhor, por mais de Ti.
Senhor, como igreja nós voltamos a nossa atenção, Senhor, completa para aquilo que o Senhor vai fazer. Nós voltamos os nossos olhos para o Senhor. Aleluia. O Espírito Santo se move neste lugar. Se move neste lugar, Senhor. Se move neste lugar, Senhor. Ore camarabara enchete que terebere xarabara sore camarara chote que tereberes. Aleluia, Senhor. Pai, eu oro, Deus, que a tua igreja, Pai, Senhor, aprenda, Senhor, a se relacionar intimamente contigo, Senhor. Senhor, porque o cristianismo sem, ó Deus, sem relacionamento com o Espírito Santo é só uma religião. Senhor, nós não queremos viver uma religião, mas queremos viver, Senhor, um relacionamento de intimidade contigo, ó Espírito Santo de Deus. Nos ensina, Senhor, nos ensina isso a cada dia, Senhor. Ó Deus, orar, Senhor, ter o nosso tempo, Senhor, contigo não é, Senhor, ó Deus, um mover religioso, nem uma obrigação, Senhor. Ó Senhor, porque nós te amamos, queremos gastar tempo contigo, queremos estar na tua presença, Senhor, queremos te ouvir, Senhor, queremos ser tocados por ti, Senhor. Oh, Senhor, ensina a tua igreja, Senhor, a viver neste nível. No teu nome eu te peço, ó Espírito Santo. Oh, meu amor. Oh, como eu te quero, Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, eu oro, Deus, Senhor, pelos teus filhos que estão aqui neste lugar, Senhor, que são tão amados, mas eu sinto que alguns faz tempo que não falam contigo, Senhor. Oh, Senhor, põe agora saudade nesses corações. Põe saudade, Senhor, nesses corações. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, tori camarara mache caravara soche que terebes. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito, possui-nos com a tua presença. Aleluia, aleluia. 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 Oh, Senhor, nos dá, Senhor, sensibilidade nesse momento, Senhor, para, Senhor, aproveitarmos ao máximo, Senhor, como a tua palavra diz, cada oportunidade que nós temos, e hoje é mais uma delas, juntos como igreja, na tua presença, para aprendermos de ti. Não queremos só ser ensinados, mas ser impactados, ser incendiados por ti, ó Espírito Santo. No nome de Jesus eu oro, Senhor, para a tua glória, Jesus, para a tua glória, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Queridos, como nós dissemos na semana passada, o propósito dessa reunião aqui, que é uma reunião de preparação para o projeto Pai Nosso na Sua Casa. Como eu disse para os irmãos, quantos não estavam aqui a semana passada? Só para eu saber, levante a mão bem alto. Amém. Então, como eu disse a semana passada, o propósito aqui, nós não vamos entrar assim profundo na questão do manual, a prática, porque o material do Pai Nosso na Sua Casa, ele é muito simples, autoexplicativo. Nós podemos usar isso com muita facilidade. Mas o foco aqui, principal,
e não é o meu foco, mas é o foco do Espírito Santo. Como eu disse na semana passada, que a gente saia daqui com a faca nos dentes e com o coração em chamas. Nós estamos vivendo, eu tenho essa expectativa no meu coração de que nós estamos no limiar de uma explosão de crescimento, de salvação, de milagres, da manifestação dos dons do Espírito, como nós nunca vimos na nossa história. E ainda eu creio que isso ainda é preparação, porque vai vir mais. Deus vai fazer coisas tremendas. E eu sinto que esse tempo aqui é um tempo de preparação, de incendiar os nossos corações, de nós nos colocarmos de fato no meio do fogo que o Espírito Santo está acendendo. E nós estamos usando aqui, nós lemos na semana passada, Lucas capítulo 10, verso de 1 a 9, que conta quando Jesus, olhando a grande colheita, ele diz isso. E ele percebeu que os trabalhadores eram poucos. Ele deu uma estratégia para os discípulos para levantar mais trabalhadores. E ele fala isso nesse texto: rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Mas essa estratégia de Jesus não era uma estratégia de se fechar numa sala, ajoelhar e ter uma reunião de oração e falar: Senhor, manda mais trabalhadores, Senhor, manda mais trabalhadores. Não é isso, porque Jesus fez isso, ele ensinou isso, falou: é essa a estratégia, nós vamos levantar mais trabalhadores. Em seguida, ele separou os discípulos de 2 em 2, e não eram os 12 discípulos, ele separou 70 outros discípulos, ou 72, depende da versão. Ele separou de 2 em 2, e ele já estava levantando esses discípulos, treinando-os como trabalhadores, mas ele os enviou também para recrutar trabalhadores. Nós precisamos ter isso como na nossa mente. Nós não somos evangelistas simplesmente de buscar, de falar de Jesus ou de trazer salvação para as pessoas, mas cada pessoa que nós levantarmos, esse fogo do Espírito vai atingir o coração dessas pessoas, que eles vão se transformar em agentes propagadores do avivamento onde estiverem. Porque é esse o foco da ministração, é esse o foco do ensino de Jesus. Não levantar ovelhas, mas levantar pastores, porque as ovelhas estão lá fora. Aqui dentro eu só vejo pastores. É assim que Jesus fala, é assim que Jesus diz, quando ele olhava as ovelhas, quando ele olhava o povo perdido lá fora na nação de Israel, ele diz: eu vejo o povo cansado, cativo, eu vejo eles como ovelhas sem pastor. Então vamos trabalhar e levantar os pastores aqui dentro. Então esse é o foco dessa ministração de Jesus em Lucas 10, de 1 a 9. E no verso 12, nós lemos esse texto para mim ele é muito significativo, muito impactante, onde Jesus declara, e nós declaramos juntos aqui, o foco da vida de Jesus. Ele diz: eu vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Vamos repetir de novo esse versículo. Eu sei que você já decorou esse texto, e nós vamos repetir de novo, porque esse aqui é o anseio do coração de Jesus, a expressão do coração de Jesus nesse tempo. Lucas 12, 49. Então vamos juntos, 1, 2 e... vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Ok, foi um bom começo, um bom ensaio para você relembrar, mas esse é o foco do coração de Jesus, e esse vai ser o foco do nosso coração também, no nome de Jesus. Amém? Então levante a sua mão, e eu vou falar mais uma vez aqui. Você não precisa repetir, você vai decorar, mas você vai concordar com Cristo, com o coração de Jesus, e vai repetir isso logo em seguida. Vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Vamos lá? Vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Aleluia, aleluia. Amém. Para a gente ser bem objetivo aqui, como que Jesus estava incendiando a terra? Ele separou então os discípulos de 2 em 2, e só relembrando das parábolas, eu gosto muito dessas parábolas que são significativas e marcam muito o nosso coração. Jesus, ele fez quase que a mesma coisa que Sansão fez lá atrás no Velho Testamento, quando ele queria se vingar dos filisteus que tinham causado um grande prejuízo para ele e para o povo de Israel. Sansão foi lá, pegou raposa de 2 em 2, amarrou pelo rabo, colocou uma tocha no rabo dessas raposas e soltou essas raposas no campo dos filisteus. E ele ficou só assistindo, e as raposas correndo de um lado para o outro, incendiando.
Aqui em Lucas 10, Jesus fez isso, pegou os discípulos de 2 em 2, colocou o fogo do Espírito no coração deles e falou: agora vão. E Jesus ficou assistindo. Ele diz: que delícia ver a terra se incendiar com fogo do Espírito Santo de Deus. E é exatamente isso, queridos, que nós vamos ver. Eu sei que nós já temos visto. Se eu desse oportunidade aqui, eu sei que muitos testemunhos os irmãos já têm aqui para contar. Quantos tiveram experiência de terça-feira até hoje de abordar alguém, de ser fogo no coração de alguém? Quantos tiveram experiências aqui? Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Isso é só o começo. Deus vai fazer muito, muito mais através de você e através de nós. Mas dentro dessa estratégia de Jesus, o primeiro passo que Jesus nos ensina no versículo 5 desse texto de Lucas 10, ele diz assim: quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Então eu só estou fazendo uma recapitulação aqui, mas esse é um ponto muito importante. O primeiro passo, o que nós vamos fazer lá fora? Nós vamos buscar, nós vamos olhar e nós vamos analisar, encontrar repouso para o Espírito Santo. Lembre-se do que nós ministramos aqui a semana passada, que nós recebemos o Espírito Santo em nós, este amigo maravilhoso, íntimo, nosso companheiro de todas as horas, de todos os momentos, nosso consolador. Ele nos ensina todas as coisas, ele nos guia por toda a verdade, ele nos convence quando a gente está com o coração duro, ele fala conosco, ele fala através do testemunho interior, ele relembra a palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, o Espírito Santo traz a revelação da palavra de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo em nós. Mas também nós temos o Espírito Santo sobre nós. E o Espírito Santo sobre nós tem um objetivo: encontrar a casa da paz, encontrar pessoas sobre quem ele possa repousar. E quando nós encontramos alguém aberto, quando nós encontramos essa casa da paz, Jesus diz: vocês vão dizer: paz seja convosco. E o que isso significa? Não é um cumprimento religioso, mas é a liberação da presença de Deus sobre a vida das pessoas. Eu quero te incentivar, te entusiasmar, porque isso é a coisa mais deliciosa da vida, da nossa vida. Domingo de manhã, eu estava com a Márcia aqui no primeiro culto, e depois nós saímos daqui e fomos almoçar bem rapidinho, porque eu ia pregar em Carapicuíba e a Márcia descansar para pregar os 3 cultos aqui. Mas eu tenho procurado, queridos, viver isso e exercitar-me nisso, porque esse é o sentido da nossa vida, da vida cristã. Lembrar, relembrar, ter consciência da presença do Espírito Santo sobre mim. E esse Espírito que está sobre mim, ele está procurando lugar de repouso. Assim como lá no Velho Testamento, Noé, quando as águas baixaram, ele soltou a pomba. E a pomba, quando ela encontrou lugar de repouso, ela não retornou para Noé. E aí foi o sinal para Noé de que as águas tinham baixado, que ele já podia repovoar a terra. Da mesma forma, o Espírito Santo que está sobre nós, está procurando, através de nós, lugar de repouso. Aí nós saímos, fomos comer, almoçamos lá no domingo. E o rapaz que atendeu a gente, ele parou na nossa frente lá para entregar a conta. E eu relembrei: eu tenho a presença do Espírito Santo sobre mim, procurando lugar. Eu comecei a ministrar com esse rapaz. Esse rapaz estava abaixado na nossa frente. Ele se abriu completamente. E ele disse uma palavra para mim que foi assim um bálsamo no meu coração. Ele diz: vocês não têm ideia do que essas palavras de vocês e a oração, porque a gente orou por ele também, está produzindo na minha vida. Ele disse para mim, ele falou: eu só comecei o meu dia, mas eu já ganhei o meu dia. Queridos, isso traz em nós uma satisfação tremenda. Isso não é só evangelismo ou programa de evangelismo, mas é nós termos em nós a presença do Espírito Santo e procurarmos repouso, a casa da paz, a casa da paz. Esse é o primeiro ponto que Jesus ensinou aos discípulos. O segundo ponto
Jesus fala: fiquem naquela casa, comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Obviamente, no contexto que Jesus ensinou isso, era o contexto literal mesmo. Era comum as pessoas receberem os viajantes nas suas casas, e quando, dentro da tradição judaica na época, israelita na época, então quando alguém recebesse um viajante, um convidado na sua casa, esse anfitrião passava a ser responsável por esse convidado em todos os aspectos, responsável inclusive pela vida dele. Era muito sério essa ligação que eles tinham de hospedagem, de ser hospitaleiros. Quando encontrava alguém hospitaleiro, ele tinha responsabilidade sobre essa pessoa. Mas aqui, no contexto que nós vivemos, não é esse contexto histórico, mas o salário que a gente vai receber, o alimento que nós vamos receber dessas pessoas, é essa realização que nós temos de sermos o canal do Espírito Santo para impactar e mudar a vida de pessoas, de incendiar a vida de pessoas. Então nós vamos ver isso e viver isso. Eu digo para você, queridos, esse mover do Espírito reacende uma chama no nosso coração extraordinária, quebra o espírito rotineiro, quebra o espírito de religiosidade, quebra o espírito muitas vezes de pessimismo e de uma visão tão pequena que o diabo tenta cegar os cristãos numa visão pequenininha, uma visão religiosa. Mas quando nós saímos para viver essa aventura no dia a dia, isso reacende no nosso coração a chama do Espírito. O terceiro passo, e daqui para baixo eu quero entrar um pouco mais fundo. O terceiro passo, Jesus diz no versículo 9: curai os enfermos que nela houver. Irmãos, eu não sei se para você isso já caiu como revelação, se não vai cair agora. Curar enfermos é uma tarefa que Jesus designou para mim e para você. A Bíblia fala em 1 Coríntios 9 sobre os dons de cura, assim também como fala sobre o dom da fé, que é uma unção específica, especial na vida de uma pessoa por um fim específico. Mas a Bíblia fala sobre o dom da fé, mas também fala que todos nós, se não tivermos fé, não podemos agradar a Deus. Da mesma forma como a Bíblia fala sobre os dons de cura, que vem sobre uma pessoa, mas também fala sobre a função, a tarefa que nós como cristãos temos de curar os enfermos. É a minha tarefa, é a sua tarefa. E aqui nós precisamos entender isso como revelação, porque existe um espírito de intimidação que tenta nos barrar, e a gente achar que é o pastor ou é alguém especial que tem essa unção para orar pelas pessoas. Só que o pastor ou essa pessoa especial que muitas vezes nós imaginamos, ela não está onde você está. E onde você está sim de pessoas doentes. Então essa tarefa Jesus deu na sua mão. Essa é a tarefa de Jesus: curar os enfermos. Foi uma ordem que ele deu para esses 70 que foram de 2 em 2. E essa mesma ordem Jesus repassa para nós: curar os enfermos. Eu pergunto para você, quantos enfermos você já curou? Eu vou até mais longe. Como eu vou embora amanhã mesmo, se nós não curarmos os enfermos, se você não curou o enfermo, você está até pecando, está desobedecendo uma ordem de Jesus. Parece que eu estou pegando pesado, mas é o que a Bíblia está dizendo. É uma ordem de Jesus para nós. Então, queridos, eu falo isso com todo carinho, mas não traga os enfermos para o pastor Cleiton, ou para o pastor Rogério, ou Aías, ou Emerson, ou o seu líder orar. Você pode fazer isso, não é proibido, mas você tem essa tarefa de curar os enfermos. E como a gente faz isso? Como a gente faz isso? Primeiro, nós vamos relembrar, nós só usufruímos plenamente daquilo que nós temos consciência que possuímos. Nós possuímos o Espírito Santo sobre nós, e é esse Espírito que cura os enfermos. A nossa função é liberar essa unção com palavras de fé, termos ousadia nesse sentido. Então nós temos que quebrar o espírito de intimidação. Eu quero entrar um pouquinho aqui mais fundo nessa questão dos dons, especificamente do dom de cura, da palavra de conhecimento.
Eu gostaria que me ajudasse, eu não tenho aqui, mas 1 Coríntios 12, versículo de 1 a 7, se vocês colocarem na tela, por favor, nós vamos olhar um pouquinho esse texto. 1 Coríntios 12, versos de 1 a 7. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Primeira coisa, Paulo está aqui dando um puxão de orelha. E esse puxão de orelha, o Espírito Santo deu muito forte em mim. Porque era muito fácil eu, por exemplo, para falar de dons espirituais, eu como pastor, então eu trazia alguém de fora, né? O Edilio, Luciano Subirá, eles entendem de dons, eu não. O Espírito Santo falou para mim, você está errando. Olha o que a Bíblia diz. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Então se você está ignorando os dons, se você não... E o que é ser ignorante? É não conhecer a respeito, não conhecer como funciona. Está errado. Nós precisamos conhecer. Vira para quem está do teu lado e fala, deixa de ser ignorante. Versículo 2. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos, pois por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Aqui Paulo está colocando, queridos, a ênfase e o foco total no Espírito Santo. Nós não podemos jamais pegar uma pessoa que opera os dons e colocá-la num pedestal de superioridade e falar, esse sim, porque é o que a Bíblia diz aqui, que é só pelo Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele está sobre todos nós, e é ele que opera em nós. Você tem o Espírito Santo de Deus, assim como eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos parar de colocar pessoas que operam algum dom num patamar diferente, num pedestal, porque nós acabamos tirando o foco do Espírito Santo e colocamos numa pessoa. E como nós não somos essa pessoa, nós nos colocamos num patamar inferior. Isso está errado. O próximo texto. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Espírito, o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação. Repita isso, manifestação. Manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, o que é a operação dos dons? Seja cura, seja palavra de conhecimento, o que é isso? O que é isso? Queridos, o reino de Deus é espiritual. Mas através de nós, quando liberamos palavras de fé, quando nós liberamos a unção do Espírito, quando nós oramos por alguém, nós estamos tornando aquilo que era intangível e invisível, nós estamos transformando isso em visível. Deus nos deu esse encargo, por isso que aqui fala sobre a manifestação, é manifestar aquilo que era intangível em algo tangível, aquilo que era invisível em algo visível. Por isso que nós temos usado essa prática. Eu tenho que reconhecer que eu tenho aprendido muito isso, já falei, tenho aprendido isso muito com o Mateus, e eu creio que Deus tem derramado isso na vida dele, não porque ele seja muito especial, mas Deus está levantando uma geração de homens, de jovens ousados, homens e mulheres, óbvio, mas jovens ousados, que vão na frente. Mas a geração do Rogério, assim, mais antiga, não vai ficar comendo poeira, viu, Rogério? Não fique triste, não. Não vai ficar comendo poeira. Porque já foi um tempo, queridos, onde a igreja não tinha entendido. São muitas coisas que eu estou dizendo aqui, mas é um resumo de tudo que nós vivemos e falamos aqui durante esses dias. Mas houve um tempo onde havia uma desconexão entre gerações. Então os mais velhos, tipo o pastor Rogério assim, não é o caso dele, mas só como exemplo, os mais velhos olhavam a geração mais nova, não dava crédito, olhava e falava, são imaturos, e olhava essa geração como a geração futura. A geração futura.
E essa geração mais nova olhava para a geração mais velha e falava: esses caras são careta, não sabem de nada. E aí havia uma desconexão entre as gerações. Mas a Bíblia, o Velho Testamento, se encerra com essa profecia. Malaquias diz isso, que ele vai voltar, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E o que isso significa? Nós sabemos nos conectar com a unção e a ousadia, a intrepidez, a inconsequência dessa nova geração, nos conectando e recebendo deles, mas eles também conectando com a geração mais velha, e vendo com honra, com respeito, e sabendo que essa geração está abrindo portas, impulsionando e sendo alavanca para que eles cumpram o propósito de Deus. É isso que Deus está fazendo. Então eu tenho aprendido, eu tenho prestado muita atenção no que o Espírito Santo está fazendo nessa nova geração. Então eu falo muito sobre o Mateus e a Ana, porque é a geração nova com quem eu convivo. Mas eu sei que Deus está fazendo isso na nossa igreja. E aqui estou dizendo isso para as duas gerações entender isso. Deus está fazendo isso, preste atenção. Pastores, líderes, supervisores, preste atenção naquilo que o Espírito Santo está fazendo na geração que é emergente, a geração que está chegando aí e que já está fazendo estrago no reino das trevas. Preste atenção, porque quando nós prestamos atenção, quando nós honramos, nós nos conectamos e vamos juntos nessa unção, e é o que está acontecendo. Então eu tenho aprendido muito com essa geração, e eu vejo muito, o Mateus tem feito isso, e eu tenho aprendido e tenho feito a mesma coisa. Buscado uma oportunidade, que seja de 10 segundos, de orar com alguém. E as pessoas, elas se chocam, porque quando você fala, eu vou orar, deixa eu orar por você, às vezes as pessoas aqui no Brasil, elas concordam, mas elas imaginam o seguinte: quando você for chegar na sua casa, você vai colocar o nome dela em lembrança, em oração. Então elas imaginam algo muito religioso. Mas nós conectamos essas pessoas com aquilo que era intangível, invisível, através da oração. Nós colocamos as mãos, primeiro com palavras, nós liberamos palavras, e as palavras que nós liberamos são as palavras que o Espírito Santo põe no nosso coração. E você não precisa sentir nada diferente, não precisa sentir nenhum arrepio, nada disso, nada disso, nada disso. Só deixar fluir, porque Ele põe palavras na nossa boca, e depois você conecta essas pessoas através de oração. Oração simples, oração de 10 segundos, abençoa a vida dela. Fala: Senhor, libera a Tua presença, libera a Tua paz. Você vai perceber que no meio desses 10 segundos, muitas vezes vai acontecer das pessoas desabarem a chorar na sua frente. Pessoas que estavam na boa lá, vivendo a sua vida, de repente a sua rotina é quebrada e elas começam a chorar. Mas por que elas estão chorando? Nós estamos provocando as emoções dela? Não, aquilo que era intangível, invisível, começou a se tornar visível agora. Essa pessoa, ela vai sentir, às vezes, ela nem sabe o que é, mas ela vai começar a sentir alguma coisa interna. E ela está tendo ali, às vezes, aqui no Brasil normalmente não é assim, mas no Japão, é a primeira vez em toda a vida da pessoa que ela teve um contato com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Irmãos, isso para nós é um negócio que você não tem ideia. O privilégio de conectar essas pessoas com o reino de Deus, através da oração. Então a manifestação, pode deixar o versículo 7, 12:7, é a manifestação do Espírito Santo. A manifestação dele nas nossas vidas, na vida das pessoas à nossa volta. Nós fazemos isso através da oração, e aí abrimos o canal, abrimos a ponte para o Espírito Santo começar a falar. Nós tivemos uma experiência, um dia que nós estávamos num bairro lá de Tóquio, chamado Shimokitazawa, e nós estávamos com o pessoal do Different School, eles iam fazer esse trabalho, e um dos dias eu fui, e era muito simples, ir lá abordar as pessoas, ter a oportunidade de orar 10 segundos por elas, e fizemos isso. E nesse dia, foi um grupo de jovens estudantes, que o Mateus e mais alguém, não lembro quem, abordaram, e aí eles falaram: a gente quer orar por vocês. Aí deram as mãos assim no meio da rua, e começaram, acho que o Mateus fez uma oração muito rápida. Mas enquanto ele estava fazendo oração,
veio na minha mente a palavra família. Eu estou aprendendo a ser sensível ao Espírito Santo e não desprezar essas coisas, que é um ambiente espiritual onde o Espírito Santo está se movendo, então eu tenho que estar sensível, o que ele está falando? E veio a palavra família, e eu não sabia o que fazer com essa palavra, porque às vezes a gente não sabe exatamente o que fazer, palavra família, mas estava um grupo acho que de uns 5 jovens, eu acho mais ou menos, o que eu vou fazer com essa palavra, família? Enquanto eu estava pensando ainda o que eu ia fazer, o Mateus fez uma pergunta lá para os jovens, alguém sentiu alguma coisa? Mas eu sei que ele estava falando isso no sentido de, nós oramos, e é muito comum a gente orar e falar, você sentiu alguma coisa? A pessoa, nossa, eu senti um calor, nossa, eu senti um arrepio, nossa, eu senti alguma coisa. Então, acho que estava esperando ouvir isso. Mas aí um dos jovens que estava lá, falou, eu senti a palavra família. Aí eu falei, bom, então já começou a conectar aqui. Eu não tinha falado nada, mas quando ele disse isso, aí eu voltei para ele. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer com essa palavra ainda. Mas quando ele falou isso, eu virei para ele e eu comecei a falar para ele. Falei, querido, Deus vai se manifestar na sua família hoje de uma forma tão evidente que você vai saber que Deus existe. Foi o que eu falei para ele. Depois até falei, meu Deus, o que eu falei? Porque a gente pediu para ele, pega o nosso telefone e você vai mandar essa mensagem. Eu acho que naquela mesma madrugada, na manhã seguinte, esse menino, que nunca tinha tido contato com o Evangelho, contato com o Reino de Deus, ele mandou uma mensagem para o Mateus. E uma mensagem assim, expressando espanto. Ele falou, aconteceu um milagre na minha casa. Ele falou, a minha preocupação, o meu coração estava pesado com meu avô que estava doente. Mas hoje, ele colocou com essas palavras, ele foi milagrosamente curado. E ele lembrou de mandar mensagem porque ele sabia que foi a manifestação daquilo que era invisível, intangível, e que Deus manifestou de forma visível através de nós. Fala para mim, tem prazer maior do que esse, irmãos? Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Pensa nisso, Deus nos escolheu para sermos a manifestação do Espírito Santo na terra. Deus nos escolheu para sermos para trazermos a visualização do que é o reino de Deus. Por isso que quando Jesus prega, quando Jesus diz a respeito dos últimos dias, ele fala, o evangelho do reino será pregado como testemunha para todas as nações, então virá o fim. Jesus está falando a respeito disso, testemunha, aquilo que nós vemos, aquilo que é visível, não é só teoria. O evangelho não vai ser pregado como filosofia de vida, como a condenação, porque às vezes os cristãos têm mania de pregar o evangelho, isso é pecado, isso aí que você está fazendo leva para o inferno e aí vira um evangelho de condenação. Mas é o que as pessoas precisam conhecer, o reino de Deus, o amor de Deus, se conectar no relacionamento com Deus. É para isso que existem os dons, porque os dons, eles são dados para manifestação, para manifestar o Espírito Santo. E eu vou dizer para você, vou te dar uma notícia muito legal hoje. Tem uma escola fantástica dos dons do Espírito. Eu me matriculei nessa escola, e o endereço dela é lá no Japão. Mas tem aqui no Brasil também. Tem na Rússia, tem na China, tem na Bolívia, em todos os lugares. Você sabe qual que é o endereço dessa escola? Você sabe qual é o endereço? Você vai se surpreender. Não é na igreja. Não é uma classe especial da EMP, que a gente deve ensinar sobre os dons, devemos buscar sobre os dons, não tenha dúvida, não estou desprezando isso. Mas se você ficar 5 anos sentado numa classe estudando sobre os dons, mas se você não for para a rua, os dons não se manifestam. Porque Jesus deixou muito claro, Marcos 16, esses sinais seguirão aos que creem. Se para seguir, alguém precisa ir. Então não é vir para a igreja, é ir para a rua. Ir para a rua. Eu gosto muito, a gente tem sido muito inspirado pelo ministério da Heidi Baker. A Heidi Baker, os irmãos já devem ter ouvido bastante a respeito dela, mas Deus tem usado muito o ministério dela, do marido dela, para implantar milhares de igrejas
em Moçambique, milhares de igrejas. Mas o jeito dela fundar a igreja é maravilhoso. Porque naquele lugar, em Moçambique, tem muitas doenças terríveis. Eu não tenho certeza se é surdez ou cegueira. Você me corrige, surdez. Mas tem muitos casos de pessoas surdas lá. Então, se ela vai implantar a igreja numa nova cidade, novo bairro, algum lugar, ela leva a equipe dela, especialmente as crianças. Porque as crianças, a Bíblia fala que nós devemos nos tornar como crianças. Porque crianças, se você falar fala, o Espírito Santo está sobre você, ok, então não vai questionar. É para orar sobre o doente? Vai. Agora a gente fica racionalizando, mas e se não acontecer? E fica fazendo. Então ela leva as crianças, chega no lugar. Ela não começa um trabalho lá enquanto não trouxerem para ela um surdo. E aí saem buscando o surdo na cidade. E quando o surdo chega, aí ela começa a orar e põe as crianças para orar. Aí Deus vai e cura aquele surdo. O reino de Deus se tornou tangível, visível. Tudo que você fala depois, as pessoas estão abertas, porque os dons são dados para a manifestação do Espírito. As pessoas têm uma noção, uau, esse Espírito Santo que opera isso, então eu quero. Aí começa a ouvir a palavra de Deus, e assim ela implanta igrejas. Mas isso ela não é uma classe especial de pessoas, porque o Espírito Santo vai fazer isso através de nós em todos os lugares, em todos os lugares, em todos os lugares. A Heidi Baker é tão apaixonante, tão extravagante, que eu vi ela falando uma coisa. Eu tive uma conferência com ela no começo desse ano, que assim, se alguém muito religioso ouvir isso, vai até ter um pouco de asco. Mas ela diz o seguinte, ela fala, eu sou atraído por cheiro podre. Por quê? Porque ela lida muito com leprosos. Então ela anda nas ruas onde ela sente um cheiro podre. Ela falou, eu sou atraído para lá, porque o poder de Deus vai se manifestar, e do lixo Deus levanta príncipes. Esse é o nosso papel. Esse é o papel da igreja. O ambiente que você está, o ambiente que você convive, seja o trabalho, seja na escola, seja onde for, na sua vizinhança, está sim de pessoas que precisam conhecer a manifestação de Deus. E você é essa manifestação. E nós fazemos isso através dos dons. Então, um conselho que eu te dou, querido. A rua é a nossa escola. Por quê? Por quê? O que nós devemos fazer na rua? 3 coisas. A primeira delas, preste atenção nas pessoas à sua volta. Tenha consciência que você tem o Espírito Santo e começa a prestar atenção nas pessoas à sua volta. Você vai se surpreender. Esses dias, eu não lembro que dia que foi, eu estava tomando café com o Rogério aqui na padaria Central, e nós conversamos lá, depois saímos. Quando nós saímos, estava andando, tinha um garçom que estava saindo de uma mesa, tinha terminado de tirar um pedido, e ele cruzou comigo. Mas quando ele cruzou comigo, alguma coisa, eu estava prestando atenção, e eu me senti atraído. Eu comecei a conversar com ele e fazer perguntas básicas. Aqui no Brasil é muito fácil isso. Uma coisa que eu uso muito aqui é falar, Deus tem um plano na sua vida. Já falaram isso para você? Quando eu falei isso para esse cara, ele abaixou a cabeça assim. Ele falou, desde criança eu sei disso. Mas a própria expressão dele já entregava que ele sabia, mas ele não vivia isso. E ali eu pude ministrar com esse rapaz, falar a respeito do plano de Deus. E Deus colocou algumas coisas no meu coração que eu falei para ele. E coincidia exatamente com o destino da vida dele, o nome dele, e o rosto dele se iluminou quando nós começamos a prestar atenção. Aí eu saí de lá e fui pro estacionamento para pegar o meu carro, pegar a chave com o rapaz. E uma cena comum, ele simplesmente pegou a chave e me entregou. Mas quando ele estava prestando atenção, eu estava prestando atenção. Quando ele me entregou, eu olhei nos olhos dele. Meu Deus, que tristeza eu vi naqueles olhos. Que tristeza. Eu olhei para ele assim. E sabe, queridos, o Espírito Santo que está em nós e sobre nós, ele é sensível às pessoas.
Porque a Bíblia diz que em Romanos 5:5 que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então, quando nós estamos prestando atenção nas pessoas, inevitavelmente o Espírito Santo vai trazer sentimentos. E muitas vezes os dons operam assim. Sentimento, a gente vai sentir coisa. Eu olhei para ele, vi a tristeza nos olhos dele, também me deu tristeza na hora. Eu não podia ir embora. Eu comecei a conversar com ele. E ainda fiquei muito chocado, porque ele começou a me contar que ele foi da igreja, inclusive dessa igreja. Eu não sabia. Ele começou a abrir o coração comigo ali no estacionamento. Meu coração derreteu. Mas aí eu falei para ele: cara, você não está sozinho. E ainda o plano de Deus não se findou, as portas não se fecharam. Aquele que começou a boa obra vai completar. Aí você percebe a mudança na vida das pessoas. Então preste atenção. Primeira coisa, preste atenção nas pessoas. A segunda coisa, ame as pessoas. Ame. Especialmente quando é inesperado, né? A pessoa está lá de repente trabalhando, está na rua. Quando de repente ela recebe um bálsamo que vem de nós, do Espírito Santo através de nós. Isso mexe com o coração da pessoa. Isso mexe. É assim que nós procuramos a casa da paz, o lugar para o Espírito Santo repousar. Ame as pessoas, ame. Deixa as pessoas perceberem isso. Eu acho que eu já contei essa experiência aqui, mas eu quando no Japão, passou o horário já. No Japão, passei por uma situação assim até constrangedora para mim como homem e como brasileiro. Que foi, durante o primeiro ano eu podia dirigir lá no Japão com a minha carta mesmo brasileira. Mas depois eu tinha que tirar a carta japonesa, né? Dirijo desde os 10 anos de idade, né? Beleza, brasileiro ainda, que é chegado no volante. Fui lá tirar a carta. Primeiro dia do teste, reprovei. Mas eu tinha uma desculpa, porque eu não entendia nada das instruções que o cara falava para mim: entra à direita a terceira direita na placa azul, em japonês. E eu não sabia o que o cara estava dizendo. E aí eu ficava apontando para ele: essa. Imagina você fazer o teste de volante assim. Aí eu sabia que eu ia repetir. Não, legal, né? Paciência. Repeti a primeira. Falei: não, agora a segunda eu vou me preparar melhor, já sei já. Aí peguei o mapa do local, decorei todas as entradas. Então ele me falava, mas não entendia nada, mas eu já sabia, porque eu já sabia decor o trajeto e tá. Falei: agora eu passo. Segunda vez, reprovei. Falei: meu Deus. Ligar para a Márcia e falar: reprovei, que você gasta o dia inteiro naquilo lá. Ok, marcamos de novo. Terceira vez, reprovei. Falei: Jesus amado, tem misericórdia. Comecei a ficar com vergonha já. Mas aí na quarta vez que eu fui para fazer o teste, na terceira que eu reprovei, eu estava muito triste. Confesso para os irmãos, estava triste, chateado. E aquela coisa. Mas aí o Espírito Santo começou a mexer no meu coração. Falou: presta atenção, eu quero agir. Eu falei: Senhor, então, de vingança, amanhã eu quero vir para cá, na quarta vez, mas eu quero influenciar a vida de alguém. Então eu cheguei lá atento, já não estava mais, porque você vai muito tenso para fazer o teste, você esquece das pessoas à sua volta. E o Espírito Santo falou para mim: presta atenção nas pessoas. Aí eu esqueci o teste, comecei a prestar atenção nas pessoas. E no Japão, é procurar agulha no palheiro, porque você tem que achar alguém que fale, no nosso caso lá, que fale inglês. Se fala em português, melhor ainda, achar alguém que fale inglês e que a gente consiga se comunicar. Então você vai testar um, nada, testa outro, nada. Já estava no teste, desci para fazer o teste. Aí estava todo mundo lá, eu já tinha abordado todos os meus companheiros de teste, nada, não tinha ninguém que pudesse ser a casa da paz ali, que eu pudesse ser um influencer. Eu falei: será que eu vou ter que repetir de novo para fazer aqui a quinta vez? Aí chegou um casal atrasado e a moça sentou do meu lado, e o homem era japonês e a mulher americana. Eu falei: ufa, então. Aí comecei a conversar e Deus me usou de uma forma muito, muito legal, porque era a primeira vez que ela ia fazer o teste. Ela caiu de paraquedas, não sabia nada, só que eu já sabia tudo.
Então, enquanto nós estávamos esperando, eu dei uma aula para ela. Eu falei, você não faz isso, não faz aquilo, você faz isso. Quando eles falarem isso, você faz. E fui dando as dicas para ela, prestando atenção, e tá. Aí, ainda, ela teve a sorte de... O técnico me chamou lá, o inspetor, e eu fui para dirigir, e ainda colocou ela atrás, no banco de trás. Ainda ela teve uma aula, aula teórica, agora aula prática. E aí... terminei o teste, não sabia se eu tinha passado ou não. Aí foi a vez dela, terminou o teste, aí você vai lá para cima. Eram talvez umas 10, 12 pessoas. Aí eles chamam lá, então todo mundo reúne aqui. E aí é até vergonhoso isso, mas faz parte da cultura. Eles vão e chamam quem passou. Então fulano e fulano, do lado de cá, vocês vêm para cá. Então eu passei por isso 3 vezes, agora era a 4ª. Eu falei, meu Deus, toda vez da turma da esquerda. Aí ele vai dar os nomes lá, aí ele chamou meu nome, eu falei, ufa, e chamou o nome dela. Os 2, pra cá, os outros, vem aqui. Ai, que alívio, só passou dessa turma, eu e ela. Aí nós continuamos conversando ali, aí eu comecei a falar do amor de Deus para essa pessoa, e o meu inglês não é lá essas coisas ainda. E eu comecei a falar, ministrei, e no final até pedi desculpa para ela, falei, talvez eu estou com dificuldade de expressar tudo o que Jesus é para mim. Ela falou, mas não... Primeiro ela elogiou meu inglês, né? Talvez bondade dela, mas não, seu inglês está excelente. Mas a segunda coisa ela falou, mas não é as suas palavras, mas eu sinto nos teus olhos saindo alguma coisa. E antes de vir para o Brasil, eu me comuniquei com eles, eles vão ter um jantar com a gente agora em casa. Irmãos, eu estou contando esses exemplos, não são coisas extraordinárias, são coisas comuns, que todos nós podemos ter essas experiências em todo tempo, em toda hora. E por último, queridos, eu vou dizer para você, isso aviva o nosso coração. Eu quero dizer para você que as nossas reuniões internas, sejam de célula, ou reunião de culto, ou Tadel, elas precisam ser resultado daquilo que acontece nas ruas. E o que isso significa? Se a gente olhar no final desse capítulo, a Bíblia fala que os discípulos voltaram eufóricos, com notícias para contar para Jesus, dos milagres que foram operados, e eles falaram, Senhor, até os demônios se submetem a nós. Eles estavam tão eufóricos, imagina fazer uma reunião agora, então vamos para o culto agora. Olha lá, conta os testemunhos. Você pode imaginar o êxtase. Não é aquela reunião onde as pessoas vêm, que eu estou acabado, se eu não tiver uma palavra hoje eu desvio, eu me mato. Não é isso. São pessoas que estão vivendo o centro do coração de Deus e estão eufóricas, incendiadas. Então, queridos, para encerrar agora de vez, em Apocalipse capítulo 3, a palavra de Deus tem uma orientação e uma exortação à igreja de Éfeso. Uma igreja organizadíssima, fazia tudo certinho. Jesus começa a falar sobre essa igreja, ele só tem elogios a respeito dessa igreja. Só elogios, vocês são demais, vocês são demais, vocês são demais. Vocês fazem tudo certo, está tudo certo, tudo certo. Porém, tenho contra ti, que deixastes o primeiro amor. Lembra-te de onde caístes e retorna ao primeiro amor. É a exortação de Jesus. Agora, como nós voltamos ao primeiro amor? Essa é a receita, querido. Essa é a receita. Consciência do Espírito Santo. E vá procurar a casa de paz. Vá investir na vida das pessoas. Vá ser Jesus na rua. Vá curar os enfermos. Vá liberar a unção do Espírito. Isso vai incendiar o seu coração de um jeito que os problemas grandes que você tinha vão ficar desse tamanho. E o Espírito Santo que opera lá fora, ele vai operar dentro da sua casa. Ele vai operar na sua vida. Ele vai operar na célula. Ele vai operar na igreja. Esse é o mover dos últimos dias, no nome de Jesus. Aleluia, vamos ficar em pé, queridos. Como é o último dia meu aqui, eu esqueci um pouquinho do relógio. E eu sei que vocês suportam isso, porque me amam. Mas principalmente porque o Espírito Santo está se movendo neste lugar. Nós vamos fazer algo aqui. Juntem grupos de 3 ou 4. O fogo de Deus vai tomar esse lugar. Juntem grupos, faça rodinhas, por favor.
Aleluia. Amém. Nós vamos orar aqui. E a oração, uma oração que eu já fiz aqui, já fiz em Carapicuíba, e eu vou fazer de novo. Espírito Santo, nos dá consciência da sua presença em nós. Nós só precisamos disso, queridos. Consciência. Se alguém aqui ainda não é batizado com o Espírito Santo, nesse grupinho você vai ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você, mas ele também vai estar sobre você. Deus vai operar no meio desse grupo. O Espírito Santo vai operar curas, palavras de conhecimento, coisas que Deus vai fazer de incendiar o seu coração. Então só receba essa oração agora, e no seu coração você ore também isso. Pai, eu te peço agora, traz consciência, Senhor, no nosso coração. Traz consciência agora, Senhor, a revelação, Senhor, da tua presença em nós. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Chore carabarabarabarabarabas, sote que tarabarabarabas. Oh chacarabarabarabarabas, sete que tereberebes.